tô sentado numa boate de striptease no meio de uma estrada no interior do Texas. Uma dançarina vestida só com a parte de baixo de um biquíni verde se aproxima da minha mesa. Depois de girar e girar e girar num poste que fica fincado no palco, ela vem até mim e pergunta se eu quero que ela dance no meu colo. Eu agradeço bem sem jeito e comento com o produtor Otávio Bonfá. Eu não achei que eu fosse ficar tão constrangido quanto eu tô. Sério? É porque eu não esperava que alguém fosse falar comigo. Enquanto a internet brasileira enlouquecia e especulava que Katy Torres mantinha suas seguidoras em cativeiro, era aqui que elas passavam seus dias, em um clube decadente de striptease colado ao aeroporto de Austin. Da Wondering, eu sou Chico Felitti e esse é A Coach, o podcast que investiga a vida inacreditável de Katy Torres. Uma brasileira que nasceu pobre, se mudou adolescente para a Europa, onde foi modelo de lingerie, participou do concurso Miss São Paulo por indicação, fingiu um namoro com Leonardo DiCaprio, conseguiu se mudar para os Estados Unidos, onde acabou na capa de revistas, buscou a iluminação em cerimônias do chá ayahuasca com herdeiros de Hollywood e criou uma página de memes na internet onde conseguiu juntar mais de 1 milhão de seguidores. Depois disso, voltou para o Brasil, onde publicou um livro autobiográfico em que dizia ser uma pessoa iluminada com o dom de ouvir vozes do além e de ler mentes. Em seguida, usou a fama na internet e a história do livro para começar a vender cursos e consultas, oferecendo a cura para todo e qualquer mal, até que foi acusada de tráfico internacional de seguidores. Episódio 8. As Strippers. Se o episódio passado foi o puro creme do caos, esse serve como uma faxina. A gente vai tentar aqui colocar em ordem o que aconteceu no mundo real enquanto a internet convulsionava com fatos e fics sobre Katy Torres. E quem vai contar essa história é uma testemunha ocular, a Jamila, que saiu de Boston e foi morar com Katy Torres no Texas. E pode narrar o que acontecia lá dentro, afinal, ela presenciou o dia a dia da casa. E também tem mais um fato que a Jamila só tinha contado para a justiça. Katy começou a levantar um esquema que precisava de muitas pessoas para funcionar. E não era só gente para substituí-la em consultas quando ela não pudesse. Algumas das assistentes, essas brasileiras que foram parar nos Estados Unidos, cozinhavam para as clientes. Ou então, antes de chegar lá, tinham combinado com a Katy de dar aula de yoga, limpar a casa, enfim, essas coisas necessárias para manter o negócio funcionando. Só que quando Jamila chegou lá, parecia que o trabalho era outro. Uma missão secreta. A Catiúcia fala, eu quero que você dirija. Ok, você tem carteira? Tem. Dirijo. Eu quero que você dirija a Desirê para um strip club. Como eu não conhecia a Desirê, eu só perguntei, o que é que ela vai fazer lá? Ela vai encontrar o marido rico dela. Ali, não julgo. Se essa é a sua função, se é isso que você veio fazer, que é isso que você quer fazer, ninguém está te forçando, presumindo-se que era isso. Eu falei, tá. A missão de conduzir as assistentes de Katy parecia secreta porque o destino era um clube de striptease. Jamila topou, só que a boate ficava do lado do aeroporto e não era uma viagem curta, nada curta. Era quase 1 hora de viagem para ir, ali perto das 9 horas da manhã, e quase 1 hora para trazê-las de volta, ali perto das 10 da noite. Desirê no carro, 10h30, 9h30, levo ela pro strip club, estaciona o carro antes da boate, porque a Desirê fala que as pessoas da boate estão olhando a placa do carro. Ok. Tem seu passaporte, Desirê? Não posso levar passaporte para dentro do strip club porque eles vão roubar. Sem passaporte, dentro de um strip club, sozinha. Amando de Catiúcia. Jamila afirma que ela mesma nunca entrou na boate. Katy até sugeriu que ela pudesse trabalhar tirando a roupa, mas ela disse que não deu abertura. E que a operação era feita às escondidas. Zack, o marido de Katy, não sabia das atividades das seguidoras. E Jamila precisava ajudar a esconder esse segredo. E por que o marido dela não pode saber? Tem áudios que eu não posso vincular, claro, o conteúdo. Áudios de
15 minutos, 20 minutos, somente eu e Catiúcia. Eu no banco depositando dinheiro que a Desirê trazia, né, do strip club. E ela falou assim, pelo amor de Deus, não deixe o Zac descobrir. Tem assim, disso para pior, né? Não posso entrar nos detalhes. Ele parecia não saber, então. Os relatos feitos à justiça afirmam que Desirê, Letícia e Jamila passavam meia hora contando cédulas de $1 quando chegavam em casa. Eram as notas que os clientes do bar colocavam no biquíni das brasileiras. Eram centenas de dólares por dia, às vezes mais de 1.000. E essa contagem tinha que ser feita a portas fechadas, para que o Zac não visse nada. Ele trabalhava enquanto você estava lá? Ela não deixava ele trabalhar. Ela falou assim, você não vai trabalhar. Você vai ficar na casa aqui comigo o dia inteiro. Imagina um homem sem trabalhar dentro da sua casa o dia inteiro. Deus me livre. Sabe os vídeos que causaram polêmica na internet? As imagens de Desirê brincando que estava num cativeiro? Me ajudem, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que fazer. Ela tem homens armados, ela põe a gente pra fazer programa. Porque eu me recusei, ela me colocou aqui em cativeiro e a gente não consegue me tirar daqui. Não aguento mais. Eles foram todos feitos dentro da casa. No máximo, no quintal dos fundos. Jamila diz que os vídeos eram propositalmente mambembes e misteriosos. Era Kat querendo brincar com as teorias de conspiração. Porque, se tinha uma coisa que a coach tinha aprendido na última década, era manipular a percepção que passava pela internet. Aí eu fui conversar com eles membros, falei, não perguntou, o que tá acontecendo, você tá sabendo disso? Fui assistir os vídeos de Desirê fingindo que estava sendo sequestrada, passa o celular por baixo da porta, Eu fiquei assim, em choque. Eu falei, as pessoas estão literalmente acreditando que isso é verdade? Foi ali que eu tomei consciência de quão grave eram as coisas que estavam acontecendo. Eu não sabia de Desirê. Jamila diz que o caos era uma cortina de fumaça. Para ela, Kat só quis causar o máximo de polêmica possível para que não descobrissem o esquema do striptease. Daí, foi dobrando a aposta e criando uma história cada vez mais inacreditável. As acusações contra Yasmin Brunet só mostram que Kat agia como uma metralhadora giratória. A modelo, filha de Luísa Brunet, era só uma espectadora do caso pela internet. Até que começou a mandar mensagens para Jamila, para Desirê e para Letícia. Daí, foi puxada com tudo para esse rebu. E aí, teve um dia que a Yasmin Brunet aparece no meu Instagram, manda, oi. Pra mim era fake. Falei, pronto, já é a Catiúcia fingindo um fake ali, né? Então assim, oi, tudo bem? Ela, você tá bem? Aí eu falei, tem como você me ligar por áudio, Yasmin? Aí ela assim, eu não posso. Ali eu já tava assim, não é ela, né? Aquela vibe de Catiúcia, não. E ela começou a me mandar umas mensagens, falou assim, você tá bem, tal. Aí eu comecei a entender, gente, Yasmin Brunet, Catiúcia. Aí eu fui conversar com a Yasmin Brunet e falei, eu perguntou, tá acontecendo, você tá sabendo disso? Enquanto a internet especulava, ninguém sabia dizer o que estava acontecendo. A não ser as pessoas que moravam na mansão de Leander, mas não moram mais. Jamila voltou para Boston no meio de 2022, enquanto a obsessão da internet por Kat apenas tinha começado. Desirê e Letícia estão no Brasil. Nenhuma das duas topou dar entrevista para essa série, mas eu tive contato com as duas através dos seus advogados e dos relatos que elas deram para a justiça. E ambas confirmam o que Jamila conta. O dia a dia delas nos Estados Unidos era formado por uns minutinhos de lives para internet e uma cliente ou outra que ia fazer banho alienígena. Mas, no grosso do tempo, elas não eram bruxas. Eram strippers. E na ausência das duas outras testemunhas, eu vou até esse clube de strip. Ele fica coladinho com o Aeroporto Internacional de Austin. Vem daí o nome Landing Strip. A expressão em inglês significa pista de pouso, mas também pode ser um trocadilho com a casa de striptease que fica perto da pista. Você fala? Obrigado. Que demais, obrigado. Obrigadão, boa noite. Falou, até mais. Faz 40 anos que a Landing Strip existe ali, numa rodovia embaixo da barriga dos aviões que estão subindo e descendo no Texas. A casa é velha, mas o público é bem jovem. O segurança é um rapaz enorme, cheio de correntes, que bloqueia a porta. Se você é como eu e esperava um segurança durão, pode esperar sentado. Ele é simpático. Brazil.
Ele é simpático até na hora de falar de um assunto assustador. O segurança pergunta se a gente não tá armado. Eu fico meio surpreso e até engasgo. Ele aponta para uma placa que fica sobre a porta em que estão as regras da casa. É proibido entrar de regata, de bermuda, de touca na cabeça e de camiseta de time. A placa também tem um desenho de uma câmera fotográfica com um X em cima, ou seja, sem fotos. Daí eu digo a verdade. Não, a gente não anda de revólver na cintura. Ele abre a porta e nos convida a entrar. Uma onda de som sai de lá de dentro. E duas moças de biquíni e peruca colorida vêm nos receber. Uma delas é rechonchuda e tá de peruca, maiô e maquiagem verde. E ela meio que me adora. E começa a me chamar de senhor lenhador, enquanto me leva até uma mesa no meio do salão. Esse clube de strip parece uma balada brasileira da década de 90. Tem sofás imitando veludo, uma pista de dança cheia de mesas de madeira e 3 palcos. O palco principal fica no meio e tem um de cada lado, que é redondo e lembra um queijo. É noite de sexta, mas tem mais mulheres zanzando de biquíni no salão do que clientes. Um DJ anuncia cada dançarina quando ela está prestes a tomar o palco principal. É um espetáculo mambembe. Cada dançarina tem que limpar o poste de metal com um spray de álcool e um paninho antes de começar a rodar e tirar a parte de cima do biquíni. O resto da noite é ver artistas sendo anunciadas, subindo no palco, rodando no palco e descendo do palco. Enquanto isso, recusar reboladas nessa noite fraca de clientes. Mas é nessa noite que eu também consigo fazer um contato que vai me garantir uma entrevista. Dias depois da nossa ida até a boate de striptease, uma das veteranas da casa topa conversar comigo. Não é a mesma moça que me chamou de senhor lenhador, mas ela me ajudou a convencer a colega dela a falar. Eu não pude gravar essa conversa a pedido dela, mas eu anotei tudo que a gente conversou nesse papo. E a ensaísta e atriz Maria Lucas vai ler o que essa mulher americana lembra das brasileiras. Eu sou a Daisy. Tenho 33 anos e faz 3 anos que eu sou stripper. Tanto no Lady Strip quanto em outros gentleman clubs aqui do Texas. Olha, até lembro. Tinha as brasileiras. Elas chegaram, a gente achou que era cubana, porque vem muita cubana, mas no fim nem espanhol elas falavam. Era brasileiro que elas falavam, né? Demorou mais de 15 minutos para ela lembrar de Desirê e de Letícia, porque ela confundia essa dupla com outras latinas que também chegavam em pares no bar. O esquema aqui é que nem Uber, mas um Uber que mostra a teta. A gente chega, paga uma taxa para casa e trabalha. Essa taxa varia. Vai de 30 a 100 dólares. Depende da noite. E depende também da garota, né? Se é uma novata, vai pagar mais do que se é uma amiga dos donos da casa, que nem eu. E pra entrar, é só vir aqui de tarde que a gerente vai te olhar de biquíni, dizer se te aceitam ou não. Então tem muita menina nova. Menina que vem uma noite e não volta nunca mais. Até porque já deu mais dinheiro, né? Ultimamente anda bem caído. Se 10 anos atrás essa dançarina conseguia voltar para casa com 300 ou até 400 dólares por noite, ela diz que depois da pandemia, um cachê de 100 dólares já está acima da média. Daí começaram a vir essas duas. Entravam, tiravam casaco, ficavam de biquíni, num canto do lado do palco menor, o palco lateral. Nos primeiros dias, ficavam sentadas. Não entendiam que stripper também é caçadora. Não importa se você é bonita. O que pega é se você é gostosa, se sabe tratar o cliente como ele quer ser tratado. A maioria aqui quer simpatia, tem que chegar, sorrir, perguntar o nome. A gente que tem que conduzir, mas fingindo que não tá conduzindo. Tem sempre que deixar o homem achar que é ele que te escolheu, é ele que quer te pagar pra dançar no colo, ele é que tá no comando. Mas no duro, é quase sempre a gente que escolhe.
Ela diz que as brasileiras entenderam rapidinho o riscado daquela profissão, que eram observadoras e espertas. Elas ficavam na delas, só conversavam uma com a outra, mas com o tempo foram se soltando. Até porque elas chegavam de tarde, quando tem menos cliente e menos menina. Então elas começaram a subir no palco, tirar o biquíni, conquistar. E até que elas ficaram boas, mas foi coisa de, 2 meses. Teve um dia que eu troquei uma ideia com uma delas, a Laura. Ela disse que tinha vindo do Brasil e que ia dançar só pra juntar uma grana porque tinha planos de começar um trampo novo. Não lembro se era um trampo ou um marido. Se ela ia casar com alguém. E eu falei, que bom, gata, tem mais é que juntar sua grana, contar seus dólares e viver. Porque isso aqui não é vida pra vida toda. Assim como chegaram, elas foram embora no meio do ano passado. Essa ex-colega não lembra quando, nem como. Até porque esse é o final que mais se repete dentro do landing strip. E elas pararam de vir da noite pro dia. Se eu disser que alguém estranhou, eu ia estar mentindo. Porque é a coisa mais comum do mundo sumir uma menina. A gente brinca que elas ou foram deportadas ou fugiram pra casar em Las Vegas. Fugiram. Não estavam mais lá. Só que não tinham ido pra Las Vegas pra se casar. A investigação estava chegando na cola de Katy Torres. A apuração tinha saído dos cantos amadores da internet e vindo para o mundo real. O Ministério Público Federal do Brasil tinha aberto um inquérito para investigar essa história. E essa altura do campeonato já considerava as provas fortes o suficiente para ter acionado agências internacionais. Katy chegou a constar na lista da Interpol por suspeita de tráfico internacional de pessoas. Enquanto isso, ela estava ilegalmente em solo americano. O visto de talento excepcional que a Katy tinha tirado com o advogado de Melania Trump já tinha vencido. Fazia 2 anos que ele não vigorava mais. E aqui não fica muito claro por que ela não entrou com um pedido para ter um green card, que é uma permissão para morar nos Estados Unidos. Nem o advogado dela sabe responder essa pergunta. Afinal, ela era casada com um americano, então ela tinha direito a esse documento. Desirê e Letícia já tinham ficado mais tempo no país do que permitiam seus vistos. Ou seja, as 3 estavam lá, sem poder estar. E é justamente nesse momento que elas estão ilegalmente nos Estados Unidos que a internet brasileira não para de falar sobre elas. O que era uma forma de exposição. É nesse momento que Katy envolve pessoas aleatórias no fuzuê. Acusa Yasmin Brunet e Luiz Bate de serem criminosos, só para tentar disfarçar que ela mesma estava sendo acusada de ser uma criminosa. E essa altura do campeonato você pode estar se perguntando, a gente vai ouvir a Yasmin Brunet e o Luiz Bate? E a resposta é não. Falar com essas 2 pessoas seria só alimentar a fake news. Tanto a modelo quanto o apresentador de TV não tem nenhuma ligação com o que aconteceu no Texas, nenhuma. Eu investiguei e não tem nenhum documento, nenhum relato, nada. Eles não têm nada a ver com essa história. Eles foram puxados para esse redemoinho só como uma distração. Então basta a gente dizer aqui que eles foram envolvidos em fake news e ponto. Assim, a gente não embarca numa trama de mentiras criadas pela coach. E foi nesse momento, com essa soma de todos esses fatores, que na virada de outubro para novembro de 2022, Katy resolve fugir. Ela pega os bichos, o carro, as seguidoras e tenta sair dos Estados Unidos. Ela aluga um carro e roda milhares de quilômetros com as discípulas. Vale lembrar que o Texas fica lá embaixo dos Estados Unidos, no encontro com o México. E elas primeiro cruzam o país na direção leste, até a Flórida, onde fica a Disney, e depois começam a subir o país. Sobem a Carolina do Sul e a Carolina do Norte até chegar a Nova York, onde a coach já tinha morado. Passam uns dias lá, mas não param. Seguem para o Maine, e em menos de 20 dias, elas foram de um dos estados mais ao sul dos Estados Unidos até a ponta norte do país. E, quando tinham chegado perto da fronteira com o Canadá, resolveram cruzar. Só que não tinha mais saída. Nem um penhasco do qual jogar o carro, como acontece no final do filme Thelma e Louise. Até porque isso era realidade, e não era um filme, e tinham 3 mulheres dentro do carro, um cachorro, um gato
e um furão. E essa fuga parecia ter só um intuito: salvar a própria pele da coach depois de brincar de camaleão loiro pelas diversas esferas que a sua beleza e a sua inteligência deram acesso. Só que agora, pela primeira vez, esses atributos não iam ser úteis. Nada ia protegê-la do que aconteceria quando tentou cruzar a fronteira para o Canadá com visto vencido, o nome na lista da Interpol e diversos animais no carro. Kat foi presa enquanto tentava cruzar a fronteira dos Estados Unidos para o Canadá. A data era 2 de novembro de 2022. E 10 dias depois, ela e suas 2 seguidoras foram deportadas. Zack, enquanto isso, tentou ir atrás de Kat. Quem conta é a parente próxima que a gente já entrevistou em Austin e é narrada de novo pela escritora Isabel Dias. Daí aconteceu tudo o que aconteceu. Ela foi embora, fugida. O Zack até encontrou ela no meio do caminho, mas depois ela foi embora. Tentou sair dos Estados Unidos e foi presa. Ele teve que dirigir mais de 4 horas para pegar os bichos. Nathaniel, a cadela que parece uma loba albina e tem nome de discípulo de Cristo, está viva. Depois que Kat fugiu, Zack a resgatou num quarto de hotel, onde ela tinha sido deixada. O cachorro dela, hoje, mora com a família dele. E está bem. No começo de 2023, Zachary fez uma vaquinha virtual para alimentar os bichos. O gato de bengala, o furão e Nathaniel. E, se sobrasse algum dinheiro, prometia que ia visitar a Kat no Brasil. Colocou uma meta de $1.500 por mês, mas só conseguiu arrecadar $356 num período de 6 meses. Ele ficou mal, muito mal. Acho que essa história toda reavivou muita coisa ruim que tinha dentro dele. Nos primeiros meses, ele ficou do lado dela, disse que queria ir para o Brasil para ajudar ela a ser solta. Mas, com o tempo, ele começou a mudar de discurso. No meio de 2023, Zack diz que não quer mais ver Kat. Até o advogado dela tem dificuldade de falar com Zack, que ainda é o marido de Kat no papel. Ele parece não querer saber mais da sua antiga esposa. Ele começou a descontar toda a frustração na academia. E hoje em dia ele está musculoso, forte como sempre foi, mas agora ele está enorme. Hoje em dia ele está bem. A gente se viu não faz nem uma semana. Ele está saindo com outras meninas e está bem. Não está curado por completo, mas acho que é o tipo da coisa da qual a gente não se cura de vez. E essa parente que topou me dar uma entrevista mostra fotos e vídeos atuais de Zack. E ele tá mudado. Foi de um corpo de Ken da Barbie para um corpo de Arnold Schwarzenegger. Ele tá gigante. E voltou a morar num apartamento pequenininho. Já tem outra família morando na mansão de Leander. Eu toquei lá, mas eles preferiram não atender um brasileiro que vinha falar de um crime que talvez tenha acontecido no lar onde eles moram. Enquanto Kat fugia com as suas discípulas e Zack corria atrás delas, a mansão de Leander foi abandonada. Depois de 3 meses sem ver ninguém ou ter o aluguel pago, a casa foi esvaziada. Quem conta é um sujeito que viu tudo isso pela janela da sala. Eu toco o interfone de uma casa na frente da mansão da Kat e abre um sujeito de cabelos brancos, bermuda e chinelo com meia. Excuse me, how are you doing? Doing well. We're journalists from Brazil, and we're writing a story about your former neighbor. Wow. So yeah, the human traffickers, the biggest news that's ever hit this neighborhood. So you're probably the only one. Esse homem chama Wayne Murray. Eu me apresento e ele já diz de primeira: "Ah, os traficantes de pessoas, a maior notícia que já rolou nesse bairro." Daqui por diante, o Wayne vai ser narrado pelo ator Rodrigo Rosado. Then you might be No, willing to they talk were to not us. terribly friendly.
we had this traffic circle, right? So I'd come in, I'd wave to them, they never waved. Eles não eram as pessoas mais amigáveis do mundo, né? A gente mora numa rotatória. Então eu passava na frente da casa quando chegava aqui na minha. Eu acenava e eles nunca acenavam de volta. Eu vi uma das moças, uma jovem muito bonita, andando de bicicleta aqui na rua. Eles também saíam para dar umas voltas pela vizinhança, mas não eram muito simpáticos, não. E tinha o cara. Eu nunca vi ele de camiseta. Mas também, se eu tivesse um corpo daquele, eu também andaria por aí sem camisa. O Wayne é bem-humorado. E seu humor parece melhorar ainda mais quando ele lembra do dia em que tiraram tudo que havia de dentro da casa e botaram na calçada, para qualquer um que quisesse pegar. Era tipo uma garage sale, só que tudo saía por $0. We did get a lot of, when they got evicted, they put all their stuff out in the yard, and we got quite a bit of this stuff. Quando eles foram despejados, botaram tudo que estava dentro da casa no jardim, e cada um podia pegar o que quisesse. Yeah, a lot of stuff was like bags. We just took the bags. We looked later. I did keep the voodoo dolls. Voodoo dolls? Voodoo dolls. I got 3 voodoo dolls. No way. As coisas estavam ensacadas. A gente pegou as sacolas e só depois foi olhar para saber o que tinha lá dentro. Eu fiquei com as bonecas de voodoo. Eu pergunto, quê? Boneca de voodoo? E o Wayne vai até a escrivaninha onde está seu computador, abre a gaveta e tira de lá um bonequinho de feltro preto, do tamanho da palma da sua mão. And here's the voodoo dolls. You notice there's a woman, 2 men, X's on their eyes, which usually means death. And they all have unhappy smiles, unhappy face. You can tell that's a woman. She's got boobs and a crotch. Oh, 2 women and 1 guy, I guess. So those are the voodoo dolls. Wow. Olha aqui as bonequinhas de voodoo. Tem uma mulher e 2 homens. No lugar dos olhos tem um X, o que geralmente significa morte. E os sorrisos estão de cabeça para baixo. Eles estão tristes. Also, I threw them away, but they had packages of dried herbs that they bought from some kind of a store, right? And it has what they're good for. Good for romance, good for this, good for that. 3 of them were also good for exorcisms. E também tinha uns pacotes que eu joguei fora. Mas eram maços de ervas secas que ela deve ter comprado em algum mercado. E elas vinham etiquetadas. Um era para trazer romance, outra para chamar tal coisa. E tinha 3 ramos que eram para exorcismo. Tinha também uns móveis que ninguém da vizinhança quis pegar. Talvez por medo do verniz místico que viesse junto com eles. Yeah, because I'm sure they also told you when they were evicting her, they had an altar in their yard, not a Christian altar, because she had, I can never remember pronounce the name of the drug. Ayahuasca. That's it, that Brazilian drug. E você já deve saber que quando eles foram despejados, também puseram para fora da casa um altar. E não era um altar cristão, era um altar para aquela droga natural, isso, ayahuasca. E ela tinha um altar para o chá. They had regular stuff out there too. One thing I found, I thought it might have been kind of kinky. I still have it. It's a leather collar and like a leather plate and these chains, and there's a handle on it. When I finally, buckled it up, it's for a dog. That's why I was meant to ask, was it a human harness or a dog harness? It was a dog harness. Mas também tinha umas coisas normais lá dentro. Achei uma coleira com correntes e tiras de couro e pensei que fosse safadeza. Mas eu fui tentar provar, mas era para cachorro mesmo. O vizinho faz um apanhado do que foi morar de frente para uma casa que foi apontada como uma seita boutique ou como um cativeiro. Not even a year. Less than a year. So they were, as I say, they kept to themselves. I saw the girls, because I thought, what's going on? It's a guy, and then a very attractive blonde, and a pretty attractive brunette. I thought, I wonder if that's somebody's sister. You think of normal things that it might be, rather than they are trafficking human beings. Eles moraram aqui por uns 6, 9 meses. Foi menos de 1 ano. E eles eram bem reservados. Eu via as meninas e pensava, o que tá rolando? Tem um cara, uma loira linda e uma morena bem atraente também. Eu achava que alguém era irmã de alguém ali. Quer dizer, eu pensava que era uma coisa mais normal do que tráfico humano. No próximo episódio, já coach. E aí elas me remetiam essas vítimas, eu entrava em contato e falava, olha, o caminho que tem é esse, você quer fazer? Porque às vezes era
às vezes não tinha crime, às vezes era só um prejuízo civil, entendeu? Uma coisa somente financeira. E as que tinham ação penal pública, né, a gente remetia para o Ministério Público. Ela vai renascer, né? E nós vamos comprovar que ela não praticou crime e que ela simplesmente ela é uma líder espiritual que não foi compreendida. Esse é o termo exato que vai ser usado, líder espiritual. Sim, ela se intitula. Ela é uma líder espiritual, ela pratica bruxaria e, né, isso ela não é um charme, ela acredita nisso. Quer ouvir antes os episódios finais de A Coach? Pois você pode. É só baixar o aplicativo do Amazon Music, que eles saem lá primeiro. E dá para ouvir de graça. A Coach é um podcast da Wondery produzido pela Pachorra Felite Áudios, Livros e Filmes. Eu sou Chico Felite, diretor, roteirista e apresentador. A produção é de Otávio Bonfá, Beatriz Trevisan e Maria Leite. A Mariana Romano fez o tratamento do roteiro e a montagem, com assistência de edição de Pedro Tambellini. A música é da Mariana Romano com Epidemic Sound. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. A arte de capa é da Catarina Pignato. Pedro Fida é responsável pelos Business Affairs. A atriz e dramaturga Maria Lucas narra a entrevista com a stripper Daisy. O ator Rodrigo Rosado dubla a conversa com Wayne Murray, vizinho de Cate Torres. E a escritora Isabel Dias é a voz em português da entrevista com o parente próximo de Zachary Mencken. Obrigado de novo, mãe. Muito obrigado por ter ouvido. Eu posso pedir que você siga o podcast na sua plataforma. E se achar que a gente merece, dê 5 estrelas para a série. Um abraço e até semana que vem.